Hoje, há um belo dia, uma tarde ensolarada, os pássaros cantam, as pessoas sorriem, todos estão felizes. E hoje eu vim aqui para falar de uma coisa muito, muito bonita. Literatura brasileira! E aí, tranquilaço? Aqui quem vos fala é o Dave, trazendo hoje o livro Suicidas, do Rafael Montes. Rafael Montes é um autor carioca e que, apesar da sua pouca idade, ele já vem se destacando bastante no meio literário pelos seus contos e principalmente os seus romances que abordam uma temática mais voltada para o suspense, para a investigação policial. O seu primeiro romance, que é o Suicidas, foi publicado em 2012 pelo selo Bem Virado, Saraiva, e inclusive ganhou o prêmio, o primeiro prêmio Bem Virado de Literatura. Rafael Montes ainda publicou outros livros como Dias Perfeitos e também publicou O Vilarejo, e está para publicar um livro novo agora chamado Jantar Secreto. Todos eles abordando de alguma forma essa questão do suspense, essa questão do mistério. E embora O Vilarejo fuja um pouquinho desse viés e seja uma parte mais para o sobrenatural, eu diria, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, então vamos nos ater aos Suicidas. Lembrando mais uma vez que Suicidas é o primeiro livro do Rafael Montes e, embora o foco não seja falar sobre os outros, eu provavelmente vou acabar fazendo algumas comparações com os demais livros dele, ou pelo menos com o Dias Perfeitos, que talvez seja até o mais famosinho dele por enquanto. Então, Suicidas se passa na bela cidade do Rio de Janeiro e conta a história de um grupo de 9 jovens, compostos por 5 moços e 5 moças, compostos por 5 moços e 5 moças que decidem fazer um suicídio coletivo num jogo de roleta russa. Esses 9 jovens são muito importantes para a trama, claro. Todos têm o seu background definido, todos têm um passado e tudo que explica um pouco a motivação deles para estarem tomando essa atitude do suicídio. No entanto, o nosso foco são 2 personagens principais, Alessandro e Zack. Sim, Zack. Tipo, não é meio americanizado, Zack. Zack é um rapaz muito afortunado, filho de pais absurdamente ricos, podres de ricos, cheios da grana, multimilionários, e que obviamente vai ter uma herança e que ele simplesmente não precisa fazer nada da vida dele se ele assim quiser. Alessandro, por outro lado, embora morador da Zona Sul, não é tão afortunado quanto Zack, mas ainda assim é o melhor amigo do rapaz. Uma característica muito interessante sobre Alessandro, e é ele que possivelmente é o elo de tudo isso na história, é que, bem, ele é um escritor. E isso é muito interessante porque a partir daí vamos vendo algumas semelhanças com o próprio autor do livro Suicida, no caso, o Rafael Montes. Mas eu falo disso mais tarde. Alessandro é esse cara que escreve, tem um desejo de publicar um romance, mas ele é recusado por muitas editoras porque a vida é assim. Então, a maior motivação dele para participar do jogo de roleta russa é justamente a ideia de que, escrevendo um livro ao vivo, né? Porque ele escreve na hora, sobre o que está acontecendo, sobre a roleta russa, ele acredita que ele vai conseguir uma fama póstuma, digamos. Ele acredita que, após a morte dele, ele vai ser suficientemente famoso para publicar o livro dele, que conta a história dos 9 suicidas. Ou seja, basicamente ele segue a ideia de que ele precisa se sacrificar pela arte dele, e isso é bem poético, eu diria. No entanto, a narrativa conta ainda com outros elementos, outras coisas que fazem ela andar, que fazem ela funcionar. São várias partes de uma engrenagem muito grande. O local onde o jogo acontece é muito importante porque é uma mansão chamada Serious House. Eu não sei falar bem o nome, mas enfim. É uma mansão, uma casa de campo muito grande que pertence aos pais de Zack, e é para lá que os nossos jovens vão fazer esse jogo medonho de suicídio e roleta russa e, enfim, miolos para todos os lados. Obviamente, a polícia acaba descobrindo o que acontece
E a história também conta com um elemento muito importante, que é basicamente uma peça dessa engrenagem enorme que faz a narrativa andar. Então, um ano após os suicídios, a polícia convida as mães das vítimas para uma reunião que procura por respostas para compreender o que levou os jovens a fazer isso e também entender algumas coisas que estão meio... que não estão tão evidentes assim. E é a partir disso que todo o mistério se desenvolve de uma maneira que eu achei bem criativa por parte do Rafael. O livro ele tem uma linha do tempo que é muito peculiar, eu diria. Pode-se dizer que ele é dividido em 3 partes. Imagine uma linha. Imagine que no meio dessa linha do tempo, nós vamos ter os registros do que está acontecendo no porão da Silvia House, ou seja, caso não está tendo suicídio. É a parte da linha do tempo onde Alessandro, chamado de Alê, ele vem descrever, ele vem narrar o que está realmente acontecendo ali na casa, e ele narra todos os detalhes, sem deixar passar nada. Ele vai dizendo quem morreu primeiro, como morreu, as confusões e tudo mais, enfim, ele escreve o livro dele que ele tanto sonhou. A participação das mães das vítimas, ela, como aconteceu um ano depois da morte, ela, nessa linha do tempo, vem após os registros de Alessandro. Rafael Montes acaba escrevendo essa parte da gravação como se fosse um roteiro. Ele apresenta um nome do lado e diz a fala da pessoa. Outro nome, blá 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 blá, mais um nome, blá 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 blá. E são vários capítulos assim, correspondentes a essas gravações. E temos uma terceira parte da linha do tempo, que vem antes disso tudo, que são anotações encontradas pela polícia, onde Alessandro deixa registros sobre o que acontecia na vida dele antes dele decidir se suicidar. Nessas anotações, Alessandro vai explicando um pouquinho o background de cada personagem e, juntando esses 3 elementos, nós finalmente conseguimos o livro. Eu acho que é isso que eu posso falar sobre o enredo, sobre a trama, porque, e além disso, seria estragar, né, uma ótima leitura. Então agora eu vou tentar me ater a alguns outros aspectos que não têm muita relação com a trama em si. Esse livro ele é bem grandinho, mesmo sendo o primeiro livro do Rafael Montes. Ele tem quase 500 páginas e, embora ele seja maior que Dias Perfeitos, e eu não tô com Dias Perfeitos aqui porque eu tô com preguiça de pegar ele, mas obviamente nesses 2 anos de diferença de publicação, Suicidas em 2012 e Dias Perfeitos em 2014, houve uma evidente mudança no estilo do Rafael, na escrita dele. A minha primeira impressão quando eu li Suicidas é que eu estava lendo uma fanfic. Uma fanfic muito bem desenvolvida, claro, mas ainda assim uma fanfic. Quero dizer, tem todos aqueles elementos, um grupo de jovens que só sabe ir pra festa, que é cheio de grana, todo mundo é muito feliz, os nomes americanizados em lugares onde isso eu acho não é muito comum, e todo mundo é feliz, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, enfim, tem essas coisas assim meio bobas, mas depois de um tempo você acaba se acostumando. E eu acho que eu não preciso nem dizer que isso também não chega a estragar. É meio estranho, confesso, mas, cara, depois que você engata na leitura, você só consegue querer saber o que vai acontecer com os personagens. Morrer, obviamente, mas enfim. Tirando toda essa coisa da escrita, toda essa coisa mais teórica, uma coisa que eu gostei muito desse livro é que o Rafael, ele sabe muito bem lidar com o lado negro das pessoas. Ele sabe muito bem procurar o lado sádico de cada ser humano e ele, aqui nesse livro, ele mostra isso de uma maneira incrível. É legal também que ele pega vários temas que são comuns, né, que são meio que tabus no dia a dia, como depressão, ansiedade, gravidez na adolescência, o consumo de drogas, vida universitária, essas coisas. Ele mescla isso tudo e acaba somando em algo fantástico. E voltando ao que eu falava dos personagens, eu achei muito legal que o Rafael Montes ele se colocou bastante nos personagens dele, principalmente o Alessandro. E existem momentos em que você lê e você para e pensa, cara, isso aqui não é necessariamente o personagem, isso aqui é claramente o Rafael, sabe? Ele só tá botando a experiência dele no papel, e isso é extremamente divertido. Eu acho que pessoas que gostam de escrever acabam fazendo isso e se identificam de alguma maneira. Então é legal porque isso faz você criar uma empatia muito grande pelo Alessandro. Enfim, Suicidas é um livro muito divertido, ele conta com esses elementos de suspense, esses elementos de investigação, funciona muito bem, muitíssimo bem, e é o Rafael Montes fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Ele conta com uns plot twists que
explodem a sua cabeça. Cara, eu cheguei no final desse livro, eu fiquei tipo... Ai, meu Deus, não acredito nisso. E foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu também no Dias Perfeitos. Eu fiquei com essa mesma reação. O Rafael Montes, ele sabe acabar com o coração das pessoas. Mas eu posso dizer que eu também descobri o segredo dele. O Rafael Montes é um cara muito bom, obviamente, mas ele tem um segredo e eu descobri. O segredo dele é que... Aí, cara, tem como dar uma ajuda aqui? Ajuda? Ajuda com o quê? É só uma produção de baixíssimo orçamento. Tá, pode ser. Hoje. É hoje que eu finalmente poderei descobrir a verdade. Hoje é o dia em que eu vou pegar esse filho da mãe. Há tanto tempo. Desde aquele dia que ele roubou meu pudim. Tanto tempo que eu estou de olho nos seus movimentos, nos seus planos. Desde muito tempo. Mas de hoje não passa. Eu sei que agora eu terei a oportunidade de descobrir os segredos dele. Eu só preciso fazer com que esse nosso pequeno joguinho funcione de acordo com a minha vontade. E no primeiro vacilo, na primeira oportunidade, ele vai se ver comigo. Ele não vai escapar. Ele não vai. Já sei. Aí sim. Pronto. Sua vez. Eu sabia! Eu sabia o tempo todo que era você. Se eu não me engano, eu conheço esse teu jogo. Você se faz aí de bom moço, fazendo de conta que entende das coisas. Eu sabia o tempo todo que era você. Eu vim anotando tudo, fazendo todos os registros. E agora que eu te peguei fazendo isso, agora que eu entendi qual é a sua, agora que eu vi nesse jogo como você age com as peças, agora eu entendo. Agora eu sei. Sei que foi você que matou eles. Mas vai ter vingança. Que isso, cara? Qual a necessidade disso? O que você tá fazendo? Você tá tão maluco? Eu não faço ideia do que você tá falando. Eu juro. Não adianta tentar ficar de conversinha, não adianta. Eu sei que foi você. Não adianta esconder o jogo. É tarde demais pra isso. Não adianta tentar escapar, não adianta. Adeus. Agora você vai pro inferno. Bom! What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? That it's all for the best. Então você achou que não ia fazer isso, que não ia ter coragem, não é? Você estava enganado. Você sempre esteve enganado. Agora que eu tenho isso, agora que eu tenho todos esses registros, todas essas evidências, eu já sei quem você é. E foi bom eu te pegar agora. Ou então poderia ser tarde demais. E quando eu apresentar isso a todas as pessoas, a polícia, não vai ter como as pessoas não acreditarem em mim. Tá na palma da minha mão. E agora você não me engana mais. Eu já sei quem você é. E você é nada mais, nada menos que o falso Dave. Ok. Você me pegou. Tenho que te dar o crédito por isso. Realmente, eu sou um falso Dave. Mas tem uma coisa que você ainda não entendeu. Tem uma coisa que você não percebeu nessas suas anotações. Você ainda não descobriu nem metade dos jogos, seu idiota. Como assim? Do que você está falando?
Você ainda não percebeu, não é? Depois disso tudo, depois de todas essas pistas, você ainda não percebeu? Você não percebeu que somos tão parecidos? Você não entendeu, Dave? Que eu sou você? Não. Isso não é possível, isso não é verdade. Tudo que você fala são mentiras, são calúnias. Isso é uma mentira. Só mais uma de lá. Não. Eu não acredito em você. E tem mais. Você não entendeu? E você quer saber como é que eu faço isso? Aqui tá meu maior segredo. Algo que vai explodir a sua mente. Vai explodir a sua cabeça, cara. O meu segredo, que você não conseguiu descobrir como é que funciona, é bem simples. E é o que muda o jogo todo e faz com que eu vença você. O meu segredo é que eu sou muito hidratado. Não! What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? That it's just what we need. You decided this. What you say?